esta edição da TV Espaço Mulher. Um grande beijo aí às mamães, hein? Estamos aí parabenizando todas as mamães, todas as vovós, todas as gestantes. Hoje nós vamos ter uma entrevista formidável. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Imagina, você conhece alguém que tem 42 anos de trabalho em psicologia e sexologia? E que tal, hein? Dizer que ela faz 36 anos de palestras. E caia dura. Quase 4.000 atendimentos por ano como voluntária em uma equipe de psicólogos e pedagogos. Gente, como é que ela consegue fazer tudo isso? E ainda dá aulas e palestras nas escolas para crianças e adolescentes, para casais, tem livros editados. Com certeza vocês querem ouvir sobre essa maravilhosa profissional, né? E que vocês vão ter muita possibilidade de aprender até mesmo algumas coisas, né? A gente vai se encontrar aí. Nós estamos falando com a psicóloga, sexóloga, palestrante, escritora, professora Maria Ângela Mantovani. Eu deixo para a senhora cumprimentar os nossos amigos e os homens. Olha, então diga aos amigos também. Ok. Olá, gente linda, internautas. E aí, muita gente em casa nessa quarentena, a família com hiperconvivência. E olha, com muito prazer estou aqui nessa entrevista e vamos bater um papo, na verdade, né? É verdade, doutora Maria Ângela. Aqui que a senhora gostaria assim, de ressaltar mais no momento da sua carreira profissional, assim. Sua vida é um exemplo para todas as psicólogas e para todas nós mulheres, porque decididamente eu acho que ninguém vai bater a sua performance profissional, entendeu? Mas o que é mais que eu não falei que seria importante para destacar? Olha, eu tenho uma formação, eu sou psicóloga clínica e educacional, trabalho com escolas também desde 1984. Eu me formei em 1978, em 79 eu já estava com o consultório funcionando. Sempre fiz voluntariados e quando eu me formei, eu tinha um projeto de montar um voluntariado para pessoas mais carentes, ou que às vezes até a pessoa não é que ela não tenha condição nenhuma, mas naquele momento está precisando de ajuda, e ela então pode procurar um serviço voluntário, né? Então, eu fiquei 13 anos sozinha nesse projeto, na Igreja São Judas Tadeu, aqui de São Paulo, de Jabaquara. E quando nós já estávamos com 13 anos de trabalho, o padre Sérgio, na época que era pároco, resolveu construir salas de atendimento. E aí, a partir de então, eu montei uma equipe, fui devagarinho. Eu me lembro que eu tinha 4 psicólogas, depois 5, eu lembro que eu tinha 11, era bastante. Hoje nós temos 20 psicólogos. Olha. E aí, na nossa equipe, temos psicólogos de várias formações e psicopedagogos. Então, atendemos crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, qualquer faixa etária, a gente tem condições de dar atendimento. E gratuito, hein, gente? É um trabalho, né, de voluntariado, como ela diz, é um atendimento gratuito. Bom, então vamos lá. Em meio a tantos conflitos, né, familiares, principalmente assim os casos de violência, não é? A senhora sendo alguém que faz a parte de psicologia também para casais, né, para pais e filhos, enfim. O que a gente pode pensar no momento atual, a partir da sua ótica de terapeuta, do que está ocorrendo, principalmente na questão de violência sexual, voltadas às crianças, aos adolescentes, né? Essa precocidade deles, o que é que está acontecendo, estão mais expostos, as famílias estão muito preocupadas com isso também, não é? Então, nós tivemos uma fase, e ainda estamos vivendo, de muita desestrutura familiar, né? Eu vou dar um exemplo de um garoto que eu estava atendendo, agora há bem pouquinho tempo, e ele me disse que ele estava vivendo um drama dentro da casa dele, em silêncio. E eu disse, por quê?
Ele disse, porque meus pais são separados, mas eles moram na mesma casa porque eles não têm condições de separar de casa. E quando chega no sábado, a minha mãe sai para namorar e o meu pai sai para namorar. E eu fico sozinha em casa. Isso tem me deixado muito triste. Então, este é um caso, por exemplo, que eu acho que deve estar acontecendo em muitos lares. Tá? Certo. Então, a mulher hoje, ela tem um empoderamento. Ela se posicionou na sociedade. Ela consegue ser pai e mãe, né? Como também o homem também, tá? Ele também está aí cuidando, fazendo, e tem muitos homens hoje que são pai e mãe, né? Até quando você parabenizou as mulheres, porque estamos no mês de maio, o mês de Maria, um mês tão lindo, né? Dia das Mães. Dia das Mães, e tem muito pai que hoje é mãe, né? Então, eu acho que, assim, existe um empoderamento da mulher, existe uma compreensão maior e uma aceitação do homem, mas o homem ainda tem muita dificuldade de aceitar de verdade esses novos valores. Então, muitos homens se dizem empoderados, né, nessa novidade da mulher mais atuante no mercado de trabalho, ganhando mais, às vezes, inclusive dentro de casa, mas eu não acho que os homens estão muito resolvidos nessa parte. Né? Eu acho que hoje também tem muita bebida alcoólica. Agora, por exemplo, na quarentena, eu tenho recebido bastante pessoas que me procuram e falam: olha, eu apanhei do meu marido, mas eu também bati no meu marido, a gente tem bebido em casa, né? A bebida alcoólica, ela é socialmente aceita, ela é legal, né? Ela é legalizada, ela é barata. Há um grande aumento de mulheres, né, na bebida alcoólica, há também na questão da droga, né? Algumas até, lamentavelmente, se envolvem, se apaixonam, ficam traficando junto, depois as primeiras a ser presas são elas, né? Mas a bebida alcoólica e o cigarro, dois grandes venenos para as mulheres, eu gostaria assim que a senhora até pudesse abordar, não é? Então, a mulher sofre muito mais impacto do cigarro, ou do lado de um fumante ou fumando, né? Ela não vai perder muito nisto, né? E a bebida alcoólica, sem dúvida, ela traz um grande dano continuado, ele atinge mais as mulheres, não é? E às vezes a gente vê em happy hour, assim, fim da tarde, aquelas mesas, né, cheias de cerveja, são mulheres, a maioria, né, nas lanchonetes, nas calçadas. Eu acho que é uma boa abordagem que a senhora fez, é interessante pensar por que esse tanto acesso à bebida, né? Agora, perto das faculdades também tem muitos jovenzinhos, né, ali tomando, no horário de expediente, tomando bebidas, né? O adolescente hoje começa a fumar cedo, começa a beber cedo, bebe muito, né? Eu acho que a nossa sociedade tem que se preocupar muito com isso. O que acontece? Eu acho que o ser humano hoje busca muitos vínculos compensatórios. Nessa hora, assim, a bebida, ela entra muito facilmente como um vínculo compensatório. O cigarro, a baixa autoestima. Então, a pessoa, muitas vezes, ela acaba fumando e bebendo para melhorar um pouco o seu relacionamento interpessoal, seu relacionamento social. As pessoas estão com uma baixa autoestima, principalmente aqui, eu acho que aqui no Brasil isso está mais acentuado, né? Então, a bebida, como sempre foi, né? Se a gente pensar bem, desde os primórdios o ser humano bebe, né? Mas não as mulheres com essa frequência, né? Entendeu? E eu acho que assim, essa tudo a festa, né? Tem que ter alegria. E aí uma alegria às vezes até forçada, entendeu? Que extravasa, que ultrapassa às vezes a necessidade, né? E eu acho que isso está atrapalhando muito as relações sociais. Certo. Agora, como pensar, por exemplo, assim,
nas adolescentes e nos adolescentes, do ponto de vista da sexologia, né? Porque a senhora também faz palestra nas escolas, eu não sei a partir de que idade que são feitas essas palestras, mas Olha, como a gente está falando com mulheres, né, que é TV Espaço Mulher, eu acho que é uma ansiedade de todas as mães que têm filhas, né, aí adolescentes. Chega a ter mães, disseram para mim que com 8 anos de idade começa a dar anticoncepcional para a menina, porque tem medo de ela ter uma relação e engravidar. Quer dizer, eu acho que também é uma angústia das mães, né? Não sei como que está isso aí. Como é que a senhora vê esse desenvolvimento das meninas, dos meninos precoces e os sinceramente, pais apavorados em torno, né? eu vejo que antes de pílula anticoncepcional precisa se dar valores, né? É, isso é verdade. Hoje falta a religiosidade nos lares, né? Falta uma Certo. espiritualidade nos lares, né? Não posso Uhum. falar com todos, mas eu vejo que não, na maioria. E a conversa, o diálogo. Eu tenho trabalhado com sexualidade muito com adolescentes e com casais. Certo. Eu acabei, na verdade, buscando o curso de sexualidade num primeiro momento, porque como eu me formei como terapeuta familiar e terapeuta de casais, eu sentia falta de ter o curso de sexualidade. Então, foi isso que me levou a fazer a especialização. E aí, a partir disso, eu passei a dar palestras assim, para adolescentes, eu oriento os adolescentes, perguntam muitas coisas, né? E eu Uhum. faço, às vezes, até, porque eu dou aula de sexualidade já faz uns 20 anos. Certo. E, assim, a gente vê perguntas, às vezes, que a gente antigamente jamais teria coragem de perguntar para um professor. E eu acho super bacana eles abrirem isso, a terem a coragem, sabe, de falar palavras, inclusive, e tirar dúvidas, querem saber por quê, né? Essa semana mesmo teve um garoto que me ligou, mandou uma mensagem e falou: Eu preciso urgentemente fazer uma pergunta para você. Posso te ligar? Aí eu disse: Ele é meu paciente. Eu disse: Eu preciso de um intervalo, eu te aviso. E aí ele me ligou, porque ele estava preocupado se ele começasse a ter uma vida sexual ativa com a namorada, se isso seria muito, a gravidez seria muito arriscada, porque a menina não tomava a pílula. Eu falei, então, mas você já sabe da camisinha, né? Você já sabe dos riscos, e se você não está se sentindo pronto, e se você não sabe de tudo isso, será que está na hora de você começar uma vida sexual ativa? Eu disse, É, talvez você tenha que recuar um pouco, né? E sua sim. namorada, ela quer? Não, ela não quer muito, porque ela também está insegura. Eu falei, então está na hora. Acho que precisa dar um passo atrás. Ele disse, ai, acho que é verdade mesmo, não sei nada, como é que eu O vou que querer? aceitou, né? Muita graça dele, né? Assim, e que gostoso ele ter a liberdade de perguntar, né? Eu já tive ocasiões em sala de aula que os adolescentes fizeram perguntas que eu, na hora, tive que fazer cara de conteúdo, de ficar chocada, assim, entendeu? E aí eu perguntar, mas por que vocês estão perguntando isso? Da onde que vocês estão tirando? E aí eles sentarem em roda, Uhum. sabe? E eu sentada assim na cadeira, eles sentam no chão e conversam. É tão gostoso isso, essa liberdade, sabe? De perguntar, de se orientar, de conhecer, né? E os casais também hoje buscam mais a solução, porque todo casal que entra em crise, os vários setores da vida entram em crise junto, inclusive a sexualidade, né? Uhum. Então, há aquela reclamação do descompasso, um quer muito, outro quer pouco, entendeu? E aí eles vêm buscar uma orientação. Então, a gente passa uma série de exercícios, a gente retoma um pouco a fase da paixão desse relacionamento. É Uhum. muito gostoso terapia de casal, né? Eu amo de paixão e acho que se todo casal pudesse de vez em quando fazer uma terapia de casal, seria um ganho muito grande para as famílias e para a sociedade. Agora, falando em sexualidade, eu acho que tem 3 pontos que não é muito divulgado, vamos pensar assim, tá? Seria a questão da sexualidade dos GLBTIs, né?
tem tanta crítica, não sei o quê, alguns casos constrói família. O segundo caso seria a questão das pessoas com deficiência, as pessoas deficientes. Não há uma abordagem, assim, parece que eles teriam que ficar sexuados, né, na deficiência deles. Então, e é uma variedade muito grande, né, porque é física, é mental, enfim, algumas outras coisas. E a terceira faixa, que quase não se fala muito, é a questão dos idosos também, né? A terceira idade está muito ativa, e eu acho que se ninguém fala nada, eles podem cometer coisas erradas, né? Parece que teve uma mulher que tomou o Viagra junto com o homem, mas ela morreu, né? Entendeu? Então, na hora H, quer dizer, então tem coisas assim que eu acho que as pessoas de terceira idade, né? Elas estão muito. Até foi interessante que quando a senhora escutar a entrevista também do cientista que vai estar nesse período com a senhora, ele vai estar na TV Espaço Homem e a senhora TV Espaço Mulher, ok? Ele vai abordar umas coisas ali que a senhora vai ver na área de sexologia, né? Então, ele vai muito para cima do homem, né? Porque mas as mulheres também estão com dificuldades. Elas ficam sozinhas mais tempo, querem ter uma vida ativa sexual, né? Às vezes se envolvem, né, em casos que homens que fazem extorsão por internet. Como que está, assim, que a senhora que tem mais vivência? Olha, eu achei muito bacana você perguntar sobre a terceira idade, porque cada vez estamos envelhecendo mais tarde. Certo. E o homem, como a mulher, demoram muito mais para parar com a vida sexual ativa, né? E muitas vezes a pessoa chega numa certa idade, acha que não vai conseguir, aí conhece alguém, se apaixona, né? Eu vejo às vezes pessoas viúvas que acabam conhecendo novos parceiros e tem uma vida sexual ativa, é gostoso, é vibrante, entendeu? Às Eu vezes mais jovens, né? é, Às vezes o parceiro mais jovem ainda, que fica todo mundo indignado, né? entendeu? Às vezes mais jovem, às vezes parceiras mais jovens, às vezes não. Eu vejo casais de uma faixa etária um pouco mais avançada que se encontram e se renovam. E eu acho que é muito bacana, por exemplo, às vezes eu chego a ter paciente no consultório com uma idade mais avançada e que eu estimulo a ele procurar, ele ter a coragem de trazer a esposa, a gente ajudar nesse relacionamento, ensinando, entendeu? Incentivando, eles se redescobrindo, porque toda idade você tem que se reinventar. Os LGBTIs, né? Que tem hoje uma variedade de É, denominações. Então, eu digo assim, eu fico tão indignada de ver pessoas se intrometendo na vida sexual deles. No... Por quê? Vai fazer falta para alguém que está reclamando? Eu digo, está com raiva, está com inveja? Tem que brincar um pouco, né? Mas como que está? Eles também procuram, eles têm dificuldades quando são casais? Como que tem funciona? psicólogos se especializando em atender os homossexuais, né? Hoje em dia tem tantas nomenclaturas, como você É disse, verdade. umas 13 nomenclaturas a gente já tem de sexualidades, né? De gêneros e tal. E acho que a sociedade está numa transformação muito grande, existem essas relações novas, que talvez não sejam tão novas, mas hoje estão sendo mais assumidas, né? E eu tenho só um pouco de receio, porque eu acho que toda relação, não é só homem-mulher, mas também existe uma questão financeira. Hum, Então, eu já escutei muitos casos, por exemplo, de rapazes que buscam uma pessoa mais velha, seja mulher ou seja homem, que tem uma situação financeira estável. Então, eu acho que a nossa sociedade está passando por uma situação onde muitos fatores se misturam. Então, certo. existe a questão de gênero, existe a questão do autoconhecimento, né? Eu até costumo dizer que terapia trata das emoções e usa como recurso o autoconhecimento.
Então, muitas vezes a pessoa vem buscar e quer uma clareza para ela se conhecer melhor e ter mais claro a sua definição de gênero, né? Hoje, o adolescente tem mais liberdade em ter experiências diferentes. Então, muitas vezes eu digo para o adolescente: você está tendo uma experiência homossexual. Isso não quer dizer que você seja homossexual, você está tendo uma experiência, com isso você está se descobrindo. Ah, entendi. Agora, eu vejo também que as famílias, né, precisam estar mais presentes. O que eu vejo de muito positivo na quarentena? É ter uma hiperconvivência dos pais com os filhos, porque eles estavam muito só. Então, o pai e a mãe hoje dentro da casa, podendo estar acompanhando mais de perto os seus filhos, tendo mais conversas, os filhos terem modelos do pai e da mãe, sabe? A identificação masculina e feminina para construir a sua estrutura psíquica de uma forma mais adequada. Isso também leva a descobertas. E no caso, por que não tem tanta divulgação ou especialização que seja, pelo menos anunciada, né? Que são especialistas em atendimento também de terapia sexual para pessoas com deficiências, né? Porque tem pessoas que É, não procurei, não encontrei assim, uma exemplo, né? Como não que sei se tem uma especialização, mas, por exemplo, existem psicólogos que trabalham com excepcionais e que têm um conhecimento muito mais abrangente sobre a sexualidade do deficiente, seja ele o tipo que for, porque tem o deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente físico, né? O síndrome de Down. E eu acho que hoje se fala mais, se aceita mais e se orienta melhor os pais em relação à sexualidade deles, né? E hoje o deficiente físico, por exemplo, ele tem condições de desenvolver e ter relacionamento sexual ativo, saudável, entendeu? Então, acho que hoje também tem um trabalho. Existem psicólogos, por exemplo, que trabalham na APAE, que trabalham em algumas instituições e que conhecem bem desse assunto, né? é interessante a sua abordagem, inclusive nós vamos estar entrevistando nesta edição, é um casal que ambos são cegos, né? Mas múltiplas deficiências, é uma coisa incrível, né? E ele trabalha, enfim, com o mercado de arte, ele tinha filhos no primeiro casamento, ela também. Então eles estão juntos agora, é uma história fenomenal, né? Ela está fazendo faculdade de Direito e ela tem múltiplas deficiências, assim, sabe? Mas ela aprendeu um jeito de falar incrível, quer dizer, por um esforço vocal, né? Quer dizer, é um trabalho extraordinário de um professor de educação física. A gente vai estar apresentando o casal falando, né? Ele que foi buscar a entrevista. Mas, por exemplo, assim, não tem essa abordagem, mas eles têm uma vida sexual normal. É um casal, marido e mulher, com a família, né? Constituída. Então é importante Se o abordar que é isso. só normal, né? O casal se descobrir, É se lindo, adaptar né? e se Eu achei a encontrar. história linda. Eu falo assim para os casais, olha, na vida sexual, na intimidade, no amor, com respeito, né? É. Válido. Né? Se Agora, você está vamos. feliz, sua esposa está feliz, seu marido está feliz, seu companheiro está feliz, sua companheira, por que não? E o que, que Né? alguém tem que se Respeito, intrometer, né? respeito. Eu fico indignada. O que, que alguém tem que se intrometer do lado de fora para a situação dos outros? Eu fico indignada com essa gente dando palpite na vida alheia, né? Doutora, nós temos um fato que a senhora abordou há pouco, que também tem uma especialização sua no atendimento de pessoas que estão passando violência, não é? E a senhora abordou que tem mulheres que também são violentas com relação ao homem, muitas vezes há casos que na defesa ela é até mais forte, tem mulheres que aprendem a lutar mesmo, são grandes lutadoras aí também, né, aprendem judô e outras áreas aí, né, que tem trabalhos belíssimos feitos com mulheres também, defesa pessoal, e também
ela tem que se defender, né? Às vezes ela se defende brutalmente, e aí o homem não está esperando, obviamente, né? E existe sempre, às vezes, um descompasso de interesses dentro da família, e a mulher tem uma carga hormonal mensal que pode estar provocando essa instabilidade emocional dela, né? Que já não é tão comum ao homem, essa mudança, né? Que vai ter. E nós vamos ter a violência do homem propriamente dito, do ponto de vista que às vezes ele está mal resolvido no trabalho, né? Está se sentindo com assédio moral, queria ganhar mais, está inseguro, acha que vai ser despedido, né? A idade chega, às vezes começa a falhar algumas coisas aí da vida sexual também, né? Aí foi lá, quis conversar com a menininha sai para lá, né? Então começa a ter uma série também de desencantos, porque a masculinidade dele começa, na cabeça dele, a balançar, né? Então, e todas essas coisas vão se juntar. Eu acho que grande parte também são as discussões em relação a filhos, né? A discussão em relação a dinheiro, né? Que tem que pagar as dívidas, e aí começa, eu paguei mais e menos, aquelas coisas. E as pessoas que são idosas e deficientes da família, né? Normalmente é a mulher que vai ter que ficar cuidando disso, às vezes tem que cuidar até do sogro, da sogra, né? Então tem alguns pontos de atritos que são oriundos dessa convivência, né? Como é que fica isso assim? Tem como aconselhar, tem como orientar, tem como acalmar esses ânimos aí para não chegar a essa gravidade tão grande, né? Agora, nos noticiários a gente vê homens aí com requintes de crueldade, né? Tem homens com Eu requinte de tortura. acompanhei num trabalho aqui da Escola Paulista de Medicina e chegamos a ir em alguns lares, fazer visitas em loco, em alguns lares, e confesso para você que, assim, a grande maioria que está sofrendo mesmo de violência são as crianças Certo. e as mulheres e também os idosos, né? Eu vi em muitos lares assim que a mulher sai para trabalhar, o homem sai para trabalhar, ou às vezes a mulher que mora sozinha com as crianças sai para trabalhar, aquelas crianças ficam trancadas em casa, às vezes ficam até com uma pessoa idosa em casa, mas completamente indefesos, né? E eu vi casos também, por exemplo, de mulher com filhos trancadas em casa, vi criança com uma mancha de queimadura de cigarro. Nossa, meu Deus. E assim, já recebi também no consultório mulheres que apanharam, entendeu? Mas que não têm coragem de denunciar o marido porque amam aquele marido, porque no fim ainda tem dó daquela pessoa, né? E eu confesso que este homem, na verdade, ou mesmo a mulher violenta, precisa de tratamento, precisa de ajuda. Eu não acredito que apenas prendendo este homem vai resolver o problema. Certo. Tem, ok, às vezes tem que mesmo levar para uma prisão para poder acalmar a situação num tempo, né, porque apenas dá a lei apenas 200 metros de distância, muitas vezes não resolve. Eu já tive caso no consultório assim assustador. E depois, quando a senhora aborda, até ontem também conversamos, acho que é a terceira entrevista, que são pessoas da área de humanas, né, desse campo, que a senhora também está, e que eles dizem assim, quer dizer, a violência naquele momento, a questão não é só porque teve uma discussão entre marido e mulher. A questão é que o homem tem que entender que quando ele bate, ele é muito mais pesado, ele é muito mais violento e vai trazer muito mais danos do que um tapa de uma mulher e um soco de um homem. Vamos comparar as forças, né? Os danos, né? E a direção de quem recebe. Agora, quando a senhora diz assim, e outras pessoas, que essa pessoa precisa de um tratamento, de uma contenção, eu acho que antes de ir para a cadeia, eles deveriam de passar por um sistema de, digamos, de atendimento meio, né, atendimento psiquiátrico numa clínica que ele ficasse fechadinho lá, né, e aí ele ia se tratar lá, ia ser observado,
tipo uma perícia, sabe, para ver se realmente é um indivíduo doente, se reage com os remédios, ou simplesmente ele é um indivíduo torturador mesmo, aí ele vai ter que ir pro presídio e não tem volta, né? Mas eu acho que teria que dar uma chance para ver até que ponto ele realmente estaria Eu acho que doente mental ou não, uma né? coisa que sim, entendeu? De um tratamento, e eu já vi casos, inclusive, assim, muito graves, porque lá na igreja, em São Judas, chegam casos bem graves, às vezes que a gente encaminha para assistente social, que também trabalha na obra social da igreja, né? E orienta aquela pessoa. Eu já tive, assim, já atendemos caso, por exemplo, de jovens que foram mortos, de jovens um jovem, por exemplo, que matou a mãe, Que né? horror. Que a gente chegou a atender a mãe desse jovem, aí depois ele matou essa mãe, hoje ele está preso. Então, assim, já tive casos, inclusive, de mulheres, assim, de classe média, média alta, né, chegar com o olho todo roxo e aquela mulher não tem coragem de jeito nenhum nem de denunciar, nem de separar, porque se separar, a parte financeira vai ficar muito complicada, né? Eu conheço Tem mulheres, por exemplo, que têm autossustentação, né? Ela não filhos, vai ter autossustentação e nem da família, quer dizer, aí ela fica atada, né? acaba tendo medo de sair do lar, ou de separar, ou de mandar prender. Então, ela fica ali submissa àquela situação por causa principalmente da parte financeira. E a violência psicológica que essas crianças sofrem, né? Imagina, quem mais sofre, não é? Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, eu acompanhei um caso há pouco tempo da moça que tem 3 crianças e ela apanha geralmente do marido na frente das crianças, as crianças ficam chorando, desesperadas, né? Ela não tem coragem de separar, porque ele tem um emprego X, que ele ganha tanto que ela não vai ter condições de sustentar, mesmo com o trabalho dela, e a situação vai ficando cada vez mais complicada, né? Ela Aí, não tem sabe, que deixar as geralmente, crianças para trabalhar muitas ela vezes, né? é violenta, não aceita ajuda, né? Uhum. Por exemplo, muitos casos de homens que são alcoólatras, a gente encaminha para o AA, né, para os alcoólatras anônimos, que tem um trabalho maravilhoso, tem os narcóticos anônimos, tem os neuróticos anônimos, são trabalhos encantadores. Mas só que geralmente a pessoa que precisa muito, ela não vai, ela não quer ir. É triste o negócio. Talvez encaminhe a mulher para o setor da família, do alcoólatra, entendeu? Para ela também receber ajuda. É muito complexo, né? Agora temos também, dizendo desse desespero da mulher, não é? Muitas se envolvem com drogas no sentido de tomar calmante porque está depressiva e até às vezes compram na internet esses produtos aí, não é? Que vão causar algum grande mal, às vezes até um mal cardiológico, sei lá, neurológico, né? Porque está tomando aquilo sem receita, né? Não se sabe se a substância corresponde da farmácia ou não, é da indústria. E Ai, elas no, se drogam, e muitas vão para a droga também, não é? Ela outro começa a dia, se drogar, é mais difícil. Hã? ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que é polícia civil, e ele estava me dizendo que tem um determinado bairro em São Paulo, tal, 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 que ele conhece uma série de pessoas, moças, jovens, assim, mulheres, né? E que esse fundo dos R$ 600 que estão recebendo agora, o fundo de ajuda, está sendo usado para usar droga. Então, os olheiros estão em cima das pessoas que vão receber, porque Sim. tem gente que está devendo para eles, eles vão aproveitar para essas pessoas pagarem, ou então já vão oferecer a droga, entendeu? É sujeito a morrer, né? Com certeza, sujeito até a morrer, entendeu? Então, assim, O que mais me está preocupa precisando de uma política pública mais assertiva com sim, relação à violência doméstica, ao narcotráfico, à educação, né? Eu acho que nós estamos carentes, né, de atitudes é. de política mais atuante para que ajude as famílias mesmo, né? Eu acho que
basicamente falta assistência social, porque seria a primeira pessoa a fazer uma triagem para quem quer que fosse, num caso de gravidade, quer seja de violência, de vício, Você né? A sabe, pessoa está se sentindo mal, ela vai, assistente social, antes da psicóloga, porque vai poder ir na casa, né? Olhar a questão das famílias, eu conversar com os acompanhei parentes. no dia que aconteceu o massacre de Suzano, eu acompanhei muito próximo, eu fui à televisão no mesmo dia fazer comentários, e aí a gente ficou sabendo muito da história daqueles jovens, né? Então, assim, uma desestrutura familiar total. Os professores que não sabem mais como lidar com os problemas, a violência dentro da escola, gritante, que vem retratando, refletindo a violência dos lares, né? A violência não só entre marido e mulher, mas entre a mãe e o filho, o pai e os filhos, entendeu? Abandono dos Idosos, filhos, né? É, muito abandono dos filhos, gravidez precoce, né? A gravidez numa adolescência sem a menor condição de se criar um filho. Então, eu trabalhei uma época, eu atuei no programa do adolescente do Hospital das Clínicas, com a doutora Albertina Duarte, e ali a gente via a falta de esclarecimento total das meninas, né, porque nós atendíamos no setor de ginecologia. Então, assim, de perguntas básicas, meninas de 16, 17, 18, 19, né, vinham muitas da FEBEM, né, e elas, assim, elas perguntavam, mas como que toma essa pílula? Eu ganhei, mas eu tomo um dia sim, um dia não. Elas não tadinho. sabiam nada. É, Entendeu? Um menor esclarecimento, não sabiam como evitar um filho, não sabiam, não sabem se cuidar, o autocuidado. Hoje é muito precário, né? sim, sim, sim. Entendeu? Então, assim, É, fica assim, eu sei, doutora, eu estou muito encantada com a sua entrevista, não é? E eu acho que trouxemos à baila, através da sua experiência de 40 anos aí, de atender quase 4 mil pacientes, né, com a sua equipe, nós estamos mostrando uma realidade, não é? Que está chegando, muitos vêm das periferias, né, de bairros mais simples, enfim, buscar o socorro, como tem a farmácia, tem todo um serviço maravilhoso lá, que a gente conhece, tem acompanhado, né? Eu acho que é uma obra completa, sem dúvida, e a grande novidade é o seu trabalho, né? Sinceramente, a assistente social, pena que é uma só, né? A gente precisaria ter mais assistentes sociais. Então, eu acho que é um exemplo de trabalho que provavelmente até o próprio Estado, a Prefeitura poderiam ter expansão dentro de ONGs, né? Promover isso, não é? Porque o ser humano não é aquela pessoa físico-biológica que a gente está olhando, aquela estampinha engraçadinha. Eu vi um assédio de policiais, né, policiais, pessoas de segurança, para uma menina doente mental num pronto-socorro. Eu fui embora, porque eu não suportei. Eu digo, olha, se os senhores não pararem com isso, eu vou chamar a polícia aqui, vou testemunhar. Eu vou começar a filmar. Saiu todo mundo correndo, foi uma correria, não sei para onde levaram a menina também, não sei para onde foram. Então, eu acho assim que a gente. E aí a gente fica com medo, né, de falar também, tem esse detalhe, tá? Porque não sabe com quem a gente está lidando, né? Então, eu acho que está faltando mesmo para que a gente dissesse assim: ah, tem sim, tem um atendimento digno. A assistente social, a psicóloga, né? Precisa ter a sexologia, como a senhora está falando. Se é menino, tem que ter um urologista. Se é uma menina, é um homem, é um urologista. Se é uma menina, é ginecologista. eu gostaria Né? muito de falar aqui. Eu acho que as escolas deveriam abrir muito mais espaço para os psicólogos, para os assistentes sociais, É fonoaudiólogos, verdade. sabe? A gente começar a fazer um trabalho multiprofissional É. mais intenso nas escolas de prefeitura do estado particulares. Eu hoje trabalho já há 36 anos com escola. A primeira escola que eu trabalhei foi o Sacré-Cœur de Marie, que Uhum. hoje
existe mais, entendeu? É. Eu trabalhei muito, 14 anos no Colégio Nossa Senhora do Rosário, na Nossa Senhora das Graças, eu estou há quase 17 anos lá. E eu vejo que as escolas não abrem espaço para os psicólogos, sabe? É, Assim, é, não querem remunerar as palestras para esses profissionais e a gente ajuda muito. Eu é, faço palestra para pais, para jovens e para professores. Os professores precisam de ajuda, sim, também. desgaste total. Muitos professores com licença, que não Sim, sabem mais como voltar para o seu trabalho. Então, eu acho que nós precisamos, tanto em escolas particulares como em escolas públicas, nós precisamos atuar mais junto a esses profissionais. um Os dia coordenadores nós. de escola precisam de ajuda, Sim, precisam juntar as mãos, entendeu? sim, é verdade. Não dá Um para dia, você um trabalhar dia, sozinho. doutora, eu estava próxima a uma escola pública, assim, né? E tinha uma senhorinha lá sentada, jamais imaginar que era uma professora, né? E nós dissemos, já vem vindo, meu filho no aplicativo, já vem um ônibus. Então vamos embora, deixa o táxi, vamos lá. Ela foi, olhou, eu falei assim, nossa, as crianças estão tão em silêncio, tem uma escola, né? Ela foi e disse assim, aconteceu uma coisa muito triste hoje. Eu disse, o que aconteceu? Ela, com a escola. Eu disse, o que aconteceu com a escola? É um problema grave dentro da escola. Daí ela disse assim, eu sou professora há não sei quantos anos. Eu tenho pena dessas criancinhas. Eu trago as merendas e divido com elas. E ela começou a contar e começou a chorar. Sabe? A senhora está falando de professora e aquele caso nunca me desceu do meu coração, sabe? A gente, no fim, eu olhei para meu filho e disse, vamos conversando um pouquinho. Né? Então aquilo fez um bem para ela poder contar o que estava acontecendo e ela não podia fazer nada. Ela estava impressionada que as crianças tinham fome e ela trazia merenda, quer dizer, mas também, provavelmente com o salário dela, né, doutora? Como que ela vai ficar trazendo, né, alimentação para 30 crianças numa sala? E outras coisas que tinham acontecido, eu não sei exatamente o que era, ela estava indo mais cedo, provavelmente ela ficou muito abalada, tinham mandado embora. Mas também você mandar uma pessoa abalada embora sozinha, pensa bem, né? Então eu acho que é assim, é olhar as pessoas como ser humano. Nós não estamos olhando as outras pessoas como ser humano muitas vezes, né? É uma coisificação geral. Tem aquilo lá, eu quero, eu invejo, eu posso, eu mato, eu roubo, eu tiro, eu sou tal. E não olha assim, bom, é uma pessoa, lutou, construiu, tá indo, tá. Tá indo devagar, pessoa. Bom, então vou entrar, vou ajudar, vou associar, vou. Entendeu, não é? Tá faltando essa coisa assim, eu acho que de mais humanidade nos relacionamentos. Aí eu não sei até onde a senhora vai falar, porque a gente está quase encerrando, eu acho que teríamos um bom fechamento por aí, né? Depois a gente falar dos seus livros também, não é? Não esquece. O que a senhora acha? A gente tá coisificando muitas pessoas? Estamos Eu acho coisificando, né? que usamos as pessoas, né? As Estamos pessoas, usando. o ter, em vez do ser, né? As pessoas parece que elas têm mais valor se elas possuem um celular novo, um tênis novo. Eu fico muito preocupada, tanto com as escolas públicas como as escolas de classe social mais alta, onde existe uma competição muito grande em quem tem mais, em quem pode mais por causa do ter, né? E eu Uhum. fico triste porque eu vejo que os professores, inclusive, se sentem impotentes muitas vezes perante seus alunos, porque dentro das famílias existe essa demanda, né, do objeto, da coisificação. E eu acho que os professores precisam muito de ajuda, os pais precisam de ajuda, os jovens precisam de ajuda, Tá todo né? mundo. Precisamos atuar na sociedade. Eu acho que o terceiro setor, hoje, ele é imprescindível na nossa sociedade. E lamentável que tem algumas pessoas que usam o terceiro setor, desviam, não é? Aí os valores, as Eu coisas fiz não uma prestam conta empresa social, que né? trabalha com o terceiro setor, chamado Abraço uma Causa, e ele está seguindo, graças a Deus, um Muito caminho bem. que eu Tem ensinei. trabalhos belíssimos e pessoas
extraordinárias, mas também, infelizmente, tem gente que até aí abusa, não é? Não tem nem mínima moral. Bom, doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre os seus livros, né? Porque a gente está aí, ó, sabendo, olhando no cantinho. Foi Filhos Felizes, pela editora Paulina. Esse livro aqui eu falo sobre adolescência, que ele Uhum. se chama Filhos Felizes, o segredo da educação de adolescentes para uma vida bem-sucedida. Eu Muito. falo uma parte dele sobre adolescência e uma outra parte eu falo sobre dinâmicas familiares. E o que você precisa desenvolver no seu filho, o que, que ele precisa desenvolver nele, para que ele tenha lá na frente uma possibilidade de uma vida mais bem-sucedida. É um livro muito interessante, com conteúdo muito que eu considero muito profundo. Foram 4 anos de estudo para nascer esse livro. E o outro é o Quando é Necessário Dizer Não, que já foi lançado em 2004, mas ele vende até hoje muito, tem uma aceitação muito grande, né? E também é pela editora Paulinas. E este ano, vamos ver se tudo der certo, por causa da quarentena, talvez eu não consiga lançar esse ano, mas estava programado para lançar na próxima Bienal, que seria em novembro, que se Deus quiser será, que eu ainda não tenho nome para ele, mas talvez seja Tais Pais, Tais Filhos, porque eu falo numa parte do livro, eu falo só sobre relacionamento amoroso. Então, eu falo sobre a relação amorosa, afetiva, duradoura, como você construir isto no seu lar. E na segunda parte, eu falo sobre a influência da vida dos pais, da vida afetiva dos pais, na educação dos filhos. Então, é um livro muito completo, é cheio de exemplos, de casos, que vai servir tanto para pais educadores como para estudantes de psicologia. Muito bom. Então eu assisto muito orgulhosa e vai descida, né, de contar com essa sua oportunidade de falar conosco. Eu acho que a TV Espaço Mulher ganhou muito hoje com a sua experiência, né? Não foi só homenageá-la, nós somos homenageadas com o seu conhecimento, com essa calma, essa paciência. A senhora com certeza transmitiu muitos valores importantes, né? E nós gostaríamos assim que deixasse as suas despedidas aqui, ou se quiser falar que está à disposição para alguma palestra, não sei se é também só voltada para as escolas ou para, sei lá, para Olha, nós temos condomínios, alguma coisa. palestras na igreja, na igreja São Judas, através da pastoral familiar e da pastoral dos noivos, às vezes também para o pessoal do encontro de casais, pós-encontro de casais. Tenho feito muita palestra para as escolas, né? Onde eu oriento muito pais e educadores. E com os jovens, muitas vezes eu faço dinâmicas de grupo, porque eu sou psicodramatista. Então, a gente aplica uma técnica chamada sociodrama, e a Certo. gente trabalha de uma forma muito gostosa, alegre, divertida, didática com os jovens e com as crianças também, de todas as idades, entendeu? Certo. Eu estou muito grata, parabéns, foi assim um grande exemplo, não é? É uma das pioneiras da psicologia, praticamente. É a pioneira mesmo de criar um É, sistema, né, de atendimento eu de sou pioneira voluntariado, no né? trabalho. E a E, psicologia, eu entrei em 1973 na faculdade, a psicologia tinha muito pouco tempo aqui de Brasil, né? Então, sim, realmente, eu acho que eu e as minhas colegas, e muitas colegas, minhas professoras, somos as pioneiras e que abrimos frente para essa psicologia tão maravilhosa que está sendo hoje, que entra em todos os setores da sociedade, né? é verdade. E a senhora está numa múltipla atividade de atendimentos, que é o que mais chama a atenção, não é? Nossos parabéns para a senhora e deixamos aqui o nosso abraço aí, né, para que são as suas colegas e seus colegas, eu não sei se são homens ou são maioria mulheres, né? Dia das Mães está aí, né? Quem não é mãe tem mãe para parabenizar também, É, não é mesmo?
Muito E, na grata. verdade, eu acho que nós somos um pouco mães, né, dos nossos alunos, as É, professoras são mães dos alunos dela. Eu acho que hoje o papel de mãe está em muitos lugares, não é? E eu lugares, é. queria, você fez uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui um recadinho, né? Que as famílias hoje elas precisam ser mais espiritualizadas e menos materialistas. Certo. Você É um trabalha tema. tanto, a mãe trabalha tanto para dar as coisas para os filhos, mas dê Uhum. valores, dê o amor, dê o carinho, dê a atenção, olho no olho, diálogo, que é isso de verdade que os filhos precisam. As mulheres precisam também dos seus maridos, que é atenção, carinho, não é? Eles também precisam, né? Os homens Os também homens também precisam querem desse atenção. carinho, acho que isso precisa ter mais dentro das famílias, né? Tá bom, doutora. Muito grata mais uma Grata, vez. imensamente grata pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço no coração, que não dá para ser de perto, mas é um grande abraço no coração de todos os internautas que estão aqui acompanhando, que assistiram e que vão curtir muito. Muito mesmo grata eu sou, viu? É um abraço via Skype, né? Um Felicidades, abraço. muito grata, parabéns mais uma vez. Foi importante para nós homenageá-la. Gente querida, estamos aqui encerrando, não é? Esperamos que tenham apreciado, que tenham aprendido alguma coisa. Comente com as amigas, repasse, vamos lá. Mostre para os homens também. Ah, eles espiam, viu? Eles estão sempre espiando um pouquinho a TV Espaço Mulher. Eles ficam comentando lá nos bastidores. Pode Parabéns, prestar viu, pela atenção. própria vez para a mulher. É muito legal, adorei. Obrigada. Felicidades. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.